Gente, hoje é uma data extremamente importante porque estamos lançando a Expo Empreendedor Academy. Algumas vezes vocês viram já um QR Code aqui. Quem não entrou, entrem. Uma comunidade de clube de negócios e network sustentável. Liderar só para inovar com inteligência artificial. Vamos lá. Uma pergunta que nunca ninguém fez. Se alguém souber a resposta, de cara vai ganhar uma pizza. E o Tuco que vai pagar hoje à noite. Né, Tucão? A pergunta é... Esse número na cabeça, o que vem na cabeça de vocês? Esse número na tela. Nath, o que vem no... O infinito, o que mais? O que mais, gente? O Pix que você quer receber, não, porque o Pix está para ser bloqueado. O que mais? Pessoas no mundo, quantidade de habitantes na Terra. A pergunta que nunca ninguém fez para vocês. Vocês têm ideia a quantidade de pessoas que já viveram na história da humanidade até hoje? Quantas pessoas já foram enterradas 7 palmos abaixo da terra? Eu falo de inovação, gente. Para mim, antes de tecnologia, inovação é um plano mental, é cultura organizacional, é pensamento. Então a gente está falando de gente. Quantas pessoas já viveram até hoje? Não tem nenhum chute, vocês estão mal assim? 800 milhões, muito mais. Está fraco? O Eliel está muito fraco. Eliel, está muito fraco, mas não usou o ChatGPT. Respeito. 5 bilhões, está fraco? Hã? Trilhão. Gente, vocês estão fracos. Vamos contar mais as minhas palestras, só por favor. Entre vivos, 108 bilhões de pessoas aproximadamente. Isso quer dizer que entre vivos e mortos, é impressionante esse número, não é? Entre vivos e mortos, não existe DNA igual, nem gêmeo. Nós somos 116 bilhões de pessoas na história da humanidade até hoje. Nath, você se dá conta de quão única você é? Se você não se der conta, a gente não vai abraçar o que eu chamo da verdade que nós somos e ser protagonista. O que eu levei 3 anos para realizar e você levou 10, fez você ser tão única quanto você é hoje. Falando 1, 2, 3, 4, 7 idiomas que você fala, você é tão única que você faz hoje eu estar aqui aprendendo com você e com todo mundo que está nesse evento até hoje, tá bom? Então se deem conta quão únicos vocês são. Primeiro fato para a gente saber. E como o que fez esse cara ser tão único? Primeiro eu tenho que falar que eu tenho 56 anos hoje. Nada mal. Mereço uma salva de palmas ou não? Eu tenho 56. Aos 52 eu fui eleito e recebi o título de embaixador da fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Alguém chuta o motivo? E isso faz parte de ter feito eu tão único. Eu estava no congresso dos fonoaudiólogos já dando um treinamento e eu falei às tantas que durante a adolescência e infância eu era gago. E a partir do dia que eu descobri que o meu pensamento, o que eu falava ajudava quem estava aí, eu falei, eu tenho que superar essa coisa. Então eu vivo num ambiente controlado mais do que só todos aqui, porque eu não deixei de ser gago, a gente aprende a controlar. Então eu estou controlando o que eu respiro, o que eu penso e o que eu falo, mais do que as pessoas aqui. Isso me faz ser muito único. Existe um só Fernando Seabra e eu sou o melhor Fernando Seabra no mundo. Espero que vocês saibam quão único vocês são. Eu entrei no ecossistema de inovação exatamente aos 46 minutos do segundo tempo, meus 45 anos de idade. Há 11 anos atrás eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo lá da Fiesp. Um convite só tão importante, uma carta do Paulo Scaff que eu não podia falar não. Foi a época que nós ficamos amigos, não sabia o que ia fazer lá. Entrei na Fiesp e ajudei a criar a maior competição de startups da América Latina. Um projeto onde chegaram a passar 43 mil projetos analisados e escolhemos 3.500 projetos para receber 10 mil horas gratuitas de mentoria. Fiz isso por 7 anos. Depois fui diretor de inovação da Associação Social Comercial de São Paulo. Aqui são cargos de confiança. Na época da Fiesp, eu fui convidado para me tornar avaliador do programa Shark Tank Brasil. Alguém não conhece esse programa? Acho que todos. O programa que vocês veem lá na TV ele é gravado de forma ininterrupta por 2 semanas.
Mas existe um trabalho que a gente faz de avaliação em centenas de empreendedores que querem passar em cima lá dos tubarões para receber investimento, que leva de 4 a 5 meses. E eu fui líder da banca, que a gente trabalha 5 meses antes, uma média de 1.000 horas de avaliação ano. Aqui eu estava atrás das câmaras. A determinado ponto, fiquei famoso aqui, me chamaram para ir para frente das câmaras e apresentador de TV. Cara, ex-gago, fiz aula de teatro, sério, fiz hipnose. Se falasse, vai lá, sobe o Everest, vai para a Suíça, sobe o... Estava eu lá na Suíça e no Everest, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar a atingir o meu ambiente controlado, para que eu pudesse expor mais o meu conhecimento. Essa é a apresentação rápida do Planeta Startup, que foi o segundo reality show que eu fiz, que passou na Band e na Sony. Bem-vindos de volta ao Planeta Startup. A partir deste episódio, toda semana, 3 startups irão passar por um método de aceleração exclusivo, com duração de 5 dias. No Planeta Startup, enquanto os jurados decidem o destino dos participantes, Fernando Seabra, nosso mentor, estará durante a semana ao lado das equipes, lapidando e melhorando seus negócios. Como a gente vai crescer esse negócio sem depender de recursos de terceiros? Se você vive a transformação, você faz parte daquele negócio. Considerado o filósofo do empreendedorismo, é especialista em negócios, inovação e startups. Líder do GRI, é também professor de MBA em instituições renomadas no país, sendo mentor em inúmeras iniciativas do ecossistema empreendedor, operando para que diversas ideias se tornem exponenciais. Tem muita gente que me conheceu aqui e a edição só me mostrava ela dando bronca. E eu sou mentor, chute na canela, e falo o seguinte: busquem mentores como eu, que dá chute na canela, porque o tapinha lá nas costas vocês têm domingo no almoço na casa de família. Tá? É quando a gente empreendeu, eu comecei a empreender há 35 anos atrás, a figura de mentor não existia. Então é muito fácil hoje se aprender com o erro dos outros. Os livros dizem que aprendemos ou pela dor ou por amor, mas na vida mesmo é pela dor, e que seja pela dor alheia, melhor ainda. Então busquem um mentor. Alguém discorda aí? Discorda, só fala agora, a gente já começa um debate. É ou não é? Depois fiz um outro reality, Batalha Startup, um americano chamado The Drapers, um americano Startup World Cup, um brasileiro Empreender para Vencer. Até hoje, eu fiz 6 reality shows, sou o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo no mundo, 4 no Brasil e 2 nos Estados Unidos, é na figura de mentor ou avaliador. Tá? Inteligência artificial, que relação eu tenho com inteligência artificial? A gente esquece, a gente só fala de inteligência artificial, mas esquece que tem uma coisa anterior, que são as tecnologias exponenciais. E para entender as tecnologias exponenciais, a gente tem que entender inovação. Inovação, as tecnologias exponenciais e IA, que é uma das tecnologias exponenciais. Eu me relaciono bem, não sou um cara técnico, sou um cara de estratégia e de caráter humano. Eu trago um olhar diferenciado para a inovação, que é um olhar humano. Eu falo que inovação não depende de tecnologia. A tecnologia é mera ferramenta, né? Não sei se vocês conhecem a Bossa Invest. Produção, mídia social, só vale uma foto foda aqui, ó. Pelo amor de Deus, vale, e quem tirar e me marcar, eu reposto, porque esse slide é o sonho de todo mundo que dá palestra. Mais tarde vou pedir para vocês tirarem foto também. Aí me marca no Fernando.Seabra. A Bossa Invest é o maior fundo de Venture Capital da América Latina. O fundador é o João Kepler, que palestrou aqui hoje. Alguém viu a palestra do João? Isso aí, meu sócio na Bossa Invest. Já investimos em mais de 2.000 startups. E no fim do ano passado, criamos o primeiro pool que investe só em inteligência artificial, e eu sou board advisor. O que é isso? Eu sou um dos caras que ajuda a decidir quem recebe o sim ou não, né? Essas são as minhas investidas hoje. OpenAI, vocês conhecem?
ChatGPT, acho que chutei alguma coisa aqui, tá, produção? Neuralink, as minhas dos Estados Unidos e as minhas aqui no Brasil. Então, esse é o portfólio pessoal meu hoje. E por que eu me interesso só tanto em inteligência artificial? Levando em consideração que eu não sou nada técnico. Código, zero. Eu acredito que as relações cada vez mais vão ser travadas entre as pessoas físicas, jurídicas, governo e outros, e o resto. E eu acho que todas as relações vão ser um sanduíche com um belo recheio de inteligência artificial. Agora eu vou pedir uma salva de palmas ao Guto, que botou a música ontem de madrugada. Gutão, a música ficou foda do ET. Tem gente que não conhece a música. Ok. Então, eu acho que vai ter sempre essa camada, tá? A gente ficou bem chocado há um tempo atrás, em 22. Nossa, o ChatGPT só levou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários. E eu vou mostrar aqui que esse número não tem nada demais. Aqui, são 5 dias. Em 1999, o Netflix levou 3 anos e meio para atingir o mesmo número. Mas o que a gente não sabe, eu sei, e vocês não sabem, que o mundo aqui tinha 500 milhões de aparelhos celulares. Ali, o mundo tem 6,8 bilhões de aparelhos. Alguém presta aí, por favor? Seu nome é? Ribeiro. Ribeiro, obrigado. Ribeiro, só obrigado. Você se importa da gente fazer a doação à entidade que a gente está contribuindo aqui? Valeu, Ribeirão. O celular, não sei se vocês lembram, tem 110 mil vezes a capacidade só computacional que o primeiro foguete que foi à Lua. Quem não entende o poder disso e não sabe o que é omnichannel, estratégia omnichannel, já morreu. E juntando o conceito disso com a inteligência artificial, a gente tem que entender que você está dormindo e o seu cliente está te comprando em algum lugar. Ribeirão, obrigado aqui por participar rapidamente. A quantidade de habitantes do mundo aqui tinha 6 bilhões de pessoas, ali o mundo tinha 8. A correlação que eu criei. A quantidade de aparelhos por habitante na Terra. Aqui o mundo tinha 0,08 aparelhos por habitante. Ali, gente, o mundo tem 0,085, quase um aparelho de celular por habitante na Terra viva. Então, se não sabe o que é o omnichannel e não junta isso com potencial de inteligência artificial, desculpa. Sai correndo agora, vai estudar e implementar alguma coisa. Vocês estão pensando ou não? Ó o medo. Estão pensando ou não estão? Sim. É auditório ou não é, galera? Caralho, puta gaguinho chato, né? Esse gaguinho chato. Se abra. Me lembrou de uma coisa aqui. Claro que já fizeram muito bullying, né? E para vencer o bullying de infância, um dos quadros que eu fiz e um dos 6 reality shows que eu fiz era o quadro Se Abra Comigo. E meu objetivo era, claro, fazer as pessoas chorarem. Os homens é muito fácil fazer um cara chorar na frente da tela, porque você vai no motivo, propósito, só porque que você empreende. As mulheres já não, elas empreendem com mais conhecimento. Então, se alguém é investidor anjo, como eu, a possibilidade de você ter um retorno maior é em uma iniciativa de uma mulher do que de um homem. Estatística. Tá? Estatística essa. Então, olha aqui a importância. Aumento, gente, de 900%. Dado chocante, vamos lembrar disso. Isso gerou uma corrida ao ouro em inteligência artificial, né? Esse gráfico é de 2 dias atrás, fez com que o mundo tivesse. Esse dado é de 4 dias atrás. O primeiro clube do trilhão. Que história é essa? Empresas que têm valor de mercado acima de $1 trilhão. A primeira empresa que atingiu esse recorde, esse número, essa nomenclatura, parte do clube do trilhão,
foi a Apple somente há 7 anos atrás, dia 2 de agosto de 2018, atingiu 1 trilhão. Gente, é muito recente. Até 10 anos atrás, as 10 empresas que mais valiam no mundo eram de qual setor de business? Não, petróleo. 8 anos entrou tecnologia, 7, e hoje só tecnologia. E criou-se o Clube do Trilhão. O tempo de vida médio, mas isso aqui não é coisa de moleque, não. O tempo de vida médio das high-techs, 35 anos, mas os caras só atingiram isso de 7 anos para cá. Esse é o poder exponencial da tecnologia, tá bom? Para viver inovação, eu acho que a gente não vive inovação sem liderança, porque ninguém vai chegar segunda-feira na empresa e falar: "Hey, galera, vocês estão fazendo bobagem, vamos inovar." Nós somos seres acomodados, a gente quer continuar fazendo o que o sucesso faz, né? Mas o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. E hoje, com a exponencialidade e inteligência artificial, as pessoas não erram e fracassam por fazer a coisa errada, mas sim por fazer a coisa certa por muito tempo. Então você fica fazendo o certo e de repente não é mais certo, porque vem a concorrência, vem a inteligência artificial, vem a exponencialidade e muda o nosso mercado. Vocês acham que o Tony Nadal, o técnico do Rafa, que se aposentou há poucos meses, foi necessariamente um grande líder? Quem concorda comigo? Não estou falando que foi, hein? Alguém acha que sim ou que não? Ó a pegadinha. De acordo com a minha definição de liderança, não sabemos. Why? Por quê? Porque a definição que eu tenho de liderança é essa. Liderança é a nossa capacidade de influenciar pessoas para que elas lutem por objetivos compartilhados. Então, liderança, gente, é coisa de equipe. Claro, o Rafa, uma grande equipe, possivelmente o Tony, foi um grande líder. No futebol, sim. Então, equipe, empresa. Empresa tem que inovar, senão morre. O cara de cima tem que ser um líder. Coisa que eu desejo para qualquer um, que você trabalhe em uma empresa onde a top liderança vive e acredita que inovação é necessário viver. Porque se você não acredita lá no topo, o bottom line não vai ter a capacidade de implementar. Não. Definição básica de liderança para o Fernando Seabra. O que é inovação? Já falei de liderança, a definição de inovação. É a nossa capacidade de transformar suas novas ideias em resultados. Simples assim, gente. Que novas? Novas ao mercado. Que ideias? A ideia só pode ser um produto, um serviço, um processo, um mercado. E quando a gente só pensa em... tinha um negócio aqui que eu ia usar, uma mesa com um monte de coisa em cima. Só se puder colocar ali, por favor. Um celular, dá qualquer coisa aí. A gente só pensa em inovação e pensa-se em produto. Mas tem um monte de coisa aqui, processo, RH, compras, que acontece para o produto ser igual. Então, inovação, no senso comum, a gente associa a produto, mas tem um monte de coisa. E eu criei o que eu chamo de as 5 dimensões da inovação, que estão no meu livro best-seller, que quando foi lançado foi o segundo mais vendido no país, que está no meu stand lá, no stand da Expo Empreendedor Academy, que eu espero que todos adquiram... dá para jogar aqui, por favor? Espero que todos depois vão conhecer lá. E eu ensino aqui as 5 dimensões da inovação. A partir do momento que você vê um produto, um problema, com viés cognitivo lá distintos, você vai ver muito mais que produto, onde você vai poder inovar. Que tipo de resultado? Econômico, estratégico, social. Fernando, eu vou inovar, eu tenho que ter resultado só financeiro logo de cara? Não, senhor. Médio, futuro. A inovação é uma semente, né? Para falar de inovação, eu tenho que apresentar Joseph Schumpeter, pai da inovação. E o Schumpeter, ele criou o conceito da destruição criativa. Ele diz que nós empreendemos, nós temos o papel de criar um mercado, destruir o velho,
de quebrar seus monopólios e alterar o equilíbrio. O processo de destruição criativa acontecendo na indústria da música. Alguém aqui tinha vinil só como eu? Acho que eu já vi umas 6 caras aí que tinham vinil. Tinha vinil? Não, você teve vinil, uma ova que você teve vinil, minha amiga. Aquele amigo. O Luciano teve. Vinil aqui, 97, 78. Olha o processo de decisão criativa. iTunes, streaming. Me diz o seguinte, era impossível alguém que estava nesse business estar vivo até aqui. Ali a gente comprava produto, aqui a gente compra serviço. Aqui a gente comprava algo físico, aqui a gente compra experiência. E vocês, aonde vocês estão aqui? Vocês estão para cá, ou vocês estão morrendo em qual fase da transformação? Se você não sabe onde você está morrendo no processo, porque a gente está sempre morrendo, para se reinventar a gente morre a cada dia. Analisem para saber onde que vocês estão no processo. Tá? Processo de decisão criativa, conceito do Schumpeter, pai da inovação, na indústria do entretenimento. Vocês sabiam que até 2 anos atrás, a Netflix ainda vendia fita cassete, VHS, via correio nos Estados Unidos, que é assim que começou o negócio, sabiam disso? E fecharam a divisão só há 2 anos atrás, porque é totalmente fora lá do core business. Mas vocês sabem, ou deveriam saber, que quando essa empresa ia muito mal, o CEO chegou no presidente da Blockbuster e falou, eu estou ferrado, quero vender o meu negócio por 50 milhões de dólares. Isso faz 15 anos. E o cara riu da cara dele, E quanto vale hoje? Isso 0. Isso. Qual valuation? Qual o valor de mercado da Netflix hoje? A última vez que olharam numa palestra que eu fiz, foi uma média de 240 bilhões de dólares. Ria sozinho, meu amigo. Esse cara não entendeu, não estudou Schumpeter, não estudou o conceito de decisão criativa. Vocês sabem que há 2 meses atrás o país se tornou eleito em Cannes? Uau! O país mais criativo do ano? O que vocês acham disso? Sabiam disso? Quem não sabia? Quem sabia? O que vocês acham disso? Acham legal? Eu vou falar que eu não acho legal. E vou dar prova. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. O Brasil foi eleito o país mais criativo. Eu ensinei aqui que criatividade, estou ensinando que criatividade é a nossa capacidade de produzir novas ideias. Já aprendemos que inovação é a nossa capacidade de pegar essas novas ideias e transformar em realidade. E a gente transforma o mundo e resolve os problemas de clientes como? Não com ideias, mas com problemas resolvidos. Quem conhece aqui o pai da inovação, o pai da administração, um cara que se chama Peter Drucker? Alguém conhece? Foi meu professor. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos na Drucker School of Business e fui, em 98, fui sua professora assistente na primeira cadeira de e-commerce na faculdade do Drucker e ele era o meu tutor. Obrigado. Puta, nada como ter amigo para dar uma alavancada, né, Larissa? Uhul! Gente, isso muda o mundo, não isso. Então, isso é muito legal, mas o que importa é ali, ó, o gráfico dos países mais inovadores em 2024. Vocês acham o gráfico só tem 80? Vocês acham que o país está em que número? O Brasil. 80. Esse cara tá... A gente está num momento difícil do país. Não vamos falar o quanto que está difícil, né? O quanto que a gente pode. Eu posso viajar para o mundo inteiro, graças a Deus. Tem o quanto... É 80. A gente está em qual número? 62. Atrás da Mongólia, atrás da África do Sul, da Eslováquia, da Bulgária, atrás da Colômbia. Tá bom? 62. Então vamos pensar no conceito de inovação e menos no conceito de criatividade que a gente aprendeu hoje. Frase do meu livro, ótimo para se tirarem fotos e postar me marcando. Inovar é transformar novas ideias em realidades. E Marco Fernando Seabra, eu reposto todo mundo.
Tá bom? Um tempo atrás eu criei um conceito e escrevi um artigo que se chama Market Kill e Market Shift, que é o conceito do que eu ensino de inovação contínua, que diz o seguinte: o mercado mata e o mercado faz nascer. A inovação em sua capacidade de matar e de fazer nascer. Tá? Tem muita gente aqui que usou a Kodak, certo? Quem nunca usou isso? Você sabe o que é isso? Nunca viu isso, Pedro? Já? Você? Nem sabe? Meu Deus do céu. Então, até 20 anos, né? 20 anos atrás, a gente tirava foto num negócio que chamava máquina fotográfica, e a gente colocava o filme da Kodak, que tinha um mercado global de produção de filme, na máquina. E a gente tirava a foto e revelava 6 meses após, certo? Tinha 12, 24 e 36 fotos. Após 6 meses da revelação, a gente pegava lá na fotótica, né, ou numa Walmart, pegava, metade ficou péssimo e metade ficou pior ainda. O filme queimou. Então a gente tinha, primeiro, melhor memória. A gente memorizava os momentos vividos e dependia menos do celular. Tenho certeza que se todo mundo abrir aí nas fotos, tem no mínimo 10 mil fotos. Quantas valem a pena? Quantas foram impressas? E são momentos realmente só significativos na jornada da vida de vocês. Muito pouco. Então acessem, limpem, guardem o que interessa, joga no resto e bola para frente, porque a inovação é contínua. E por que a Kodak morreu? A Kodak não sacou que não estava no business de produzir e vender filme fotográfico, que é o que eles achavam. Segunda-feira o CEO da Kodak só chegava lá, o que eu faço? Eu produzo e vendo filme fotográfico. E a Kodak achou que era esse o business e não se deu conta que a proposta de valor e o problema que a Kodak estava ali a resolver era qual? O de eternizar memórias, não importasse qual fosse a mídia. Empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. E às vezes a empresa é um elefante branco tão grande, que você fica só lá, solução, solução, solução. E o problema? Vem tecnologia exponencial, conceito do Schumpeter, da decisão criativa, muda o problema e você está na solução igual. A gente não fracassa por fazer a coisa errada, mas por fazer a coisa certa por tempo demais, que é o que aconteceu com a Kodak, com a BlackBerry também. Aqui na prática, então, lá, o conceito de market kill, o conceito de market shift. Em 2017, se vocês acham que essas 5 marcas, empresas de celular, tinham qual percentual do mercado global de equipamentos de celulares? Qual o chute? Quantos? 90. 90. Somente 8 anos após, em 2015, a Apple tinha quanto? Isso já mudou. Mas em 2015, quanto a Apple tinha? Lembra, a gente está falando de market kill, a inovação mata e a inovação morre. E a Apple é uma grande inovadora? Não. A Apple é uma grande integradora. Foi lá e pegou tudo que deu certo e juntou. Com o quê? Com estilo, com comunidade, com stylish. Cara, eu sou Apple. Se você me der um Samsung de presente, desculpa, eu vou dar para quem trabalha lá na minha equipe. Eu não vou usar o seu Samsung. É porque eu faço parte do mundo Apple. Quem é assim como eu? Tá. Quem é Samsung? Não vou pedir para vocês se retirarem hoje. Tá bom? Quantos por cento tinha aqui? 92. 92. Market Kill e Market Shift. O motivo principal que isso acontecia é a chamada lei de Moore. Alguém sabe dizer o que é? Quem não conhece Moore? Moore. Não conhece Moore? Isso me lembra de uma piada
Once More, por favor, mas não vou falar. É jogador de basquete, mas não vou falar. Você sabe, que é da nossa época. Moore foi um engenheiro, um dos fundadores da Intel. E no fim dos anos 50, Moore disse o quê? A cada 18 meses, a capacidade só computacional de tudo irá dobrar. Isso foi válido até 5 anos atrás. Aí veio o quê? O raio das tecnologias exponenciais. E entre elas o quê? O raio da inteligência artificial. A minha água estava aqui, gente? Aqui, ó. O ciclo de 18 meses de dobrar a capacidade só computacional. E agora vai ter o computador quântico. Mas de 18 meses baixou para quanto, gente? 3 meses. Então, o que vocês têm aí de celular e computador, desculpa, é igual o meu, é um lixo. Tá? Amanhã já tem o melhor, na semana que vem, daqui 3 meses e daqui 1 ano. Né? Isso faz a gente repensar aonde a gente está na produção do nosso entrega do produto e serviço que entregamos ao mundo, porque isso vem e nos mata completamente. Né? Na prática, eu vou mostrar o Market Kill e Market Shift acontecendo. Aqui é o ciclo de vida das 500 maiores empresas americanas. Tá? Quanto tempo de vida essas 500 maiores empresas americanas tinham na sua história? Em 58, viviam na média 61 anos. Legal, né? Pô, as 500 maiores. Em 75, 37. Apagou aqui, tá, gente? Em 2000, cara, baixou para 15 anos. O último dado que temos, o ano 2019, 18 anos. O que aconteceu aqui, ó? Aqui, 2000. Que foi de 58 para 15. As tecnologias exponenciais, os celulares, o hardware, a Apple, e junto esquecemos. Mas o que faz isso acontecer aí na mão de vocês? A indústria de telecom. Sem o telecom, que é a pavimentação, o equipamento em cima não corre. Né? Então, é tecnologia... telecom, só sempre um correndo atrás do outro. A gente não pode esquecer o ecossistema dessa indústria, é muito mais complexo. Uma diminuição do ciclo médio de 70%, gente, só nos 60 anos. E esses caras não eram ruins, eram os 500 maiores. Não eram ruins, não eram ruins e não eram ruins. Aqui agora a gente está com inteligência artificial. Qual o chute aqui? Se vocês acham que o ciclo de média das 500 maiores empresas americanas, que o último dado foi em 19, antes de inteligência artificial, vai ser daqui para frente a média de quanto? 5. Pessimista, eu sou um pouquinho mais. 7. Eu falo entre 7 e 8. Vamos repensar isso e ver daqui 3 anos? Tá? Espero que saia um novo dado daqui 3 anos no máximo. Gente, não inovar mata. Lembrando que inovação é cultura, né? A tecnologia vem em seguida. Sim, mata. E como a gente vai sobreviver ao Market Kill e Market Shift? Que é a diferença entre sobreviver e viver. Fazendo o que eu chamo de criar um moat. O que é um moat na nossa empresa? A tradução do inglês em moat é fosso. Então, Warren Buffett, o investidor Warren Buffett, foi a primeira pessoa que trouxe esse conceito ao mundo de negócios e diz o seguinte: eu, investidor anjo, investidor grande, não invisto em empresas que não têm um moat, que é um fosso. É um fosso econômico entre a minha empresa, que abraça o meu cliente, e a concorrência que está fora do fosso econômico. Então, vem a concorrência com design melhor, a clientela, não estou nem aí. Com promoção a clientela, a mesma coisa com Apple. Existe um moat tão forte de cultura que vocês podem me dar super felizes. Eu vou ter que fazer uma mega desfeita de me dar o novo notebook da Samsung. Eu vou falar, posso dar para alguém da minha equipe uma vez que eu não uso outro? Porque existe um moat. Que moat vocês estão criando? Eu ensino a criar um moat. No meu livro, o best-seller Mandala da Inovação, que vocês vão adquirir ali no stand
B12 da Expo Academy e na minha imersão de 2 dias, que eles ficam 24 horas comigo desenvolvendo um projeto numa sala e eu queimo a cabeça de vocês. E quem fala que dormiu bem vai tomar bronca, porque eu faço para vocês não dormirem, entendeu? Então, Moat não é mais ter a vantagem só competitiva, é ter a vantagem competitiva só sustentável, porque a inovação contínua, o conceito de market e market shift, né, a concorrência, eu tenho que fazer isso a cada dia. Inovar não é arriscado, o arriscado é não pensar em inovação. Você tem que inovar? Não sei, mas pense, eu tenho, não sei, eu tenho. Se pergunte a cada dia, a cada segunda-feira. Qual parte do meu processo, do meu sistema, da minha contratação, do meu produto e serviço eu vou matar hoje? Porque senão a pessoa morta amanhã vai ser eu mesma dentro da minha empresa, né? Existe inovação sem liderança, segundo o meu conceito? Não. E por que é importante inovar? Aqui as coisas básicas, diferencial competitivo, mas o motivo principal é que quem não inova vai deitar aqui, ó. O que aconteceu? Porra, é uma puta piada, só a Natália riu, gente, por favor. No Seabras é assim, só a gente entende a piada. E eu falo as 3 chaves da inovação. Hoje é um papo rápido, eu vou dar uma acelerada para viver inovação. As 3 chaves: 1, inovar a qualquer hora, em qualquer lugar. 2, o poder da colaboração. 3, visão de ecossistema. Vou apresentar hoje aqui a chave 3, visão de ecossistema. Fechem os olhos, por favor. Me fale o seguinte: vocês lembram a primeira vez que vocês escutaram a palavra ecossistema? Anderson, lembra? Qual foi? A primeira vez que você escutou o substantivo ecossistema na sua vida? A escola, qual aula? Vanessa? Biologia. Ecossistema biológico. A gente esquece, mas até 15 anos atrás, o substantivo ecossistema era somente usado para ecossistema biológico. E de poucos anos para cá, a gente fala ecossistema de negócio. Já se deram conta disso? Já tinham se dado conta? Sim? Valeu. E a gente tem que lembrar disso. E eu trago aqui a definição de ecossistema biológico que eu criei e eu falo, é a mesma definição de ecossistema de negócio. A gente tem que entender, para a gente entender aonde estamos e do que fazemos partes. Qual é a minha definição de ecossistema? É todo e qualquer ambiente virtual, físico, virtual ou híbrido composto por partes interdependentes, muitas vezes com interesses conflitantes, mas que podem depender uma das outras para atingir sucesso. Isso quer dizer que, segundo Schumpeter, o objetivo da concorrência é de me matar, e o meu objetivo é matar a concorrência. Mas eu dependo da concorrência existir para que eu me melhore a cada segunda-feira. Esse é o conceito de inovação contínua, ecossistema e mercado livre onde vivemos. Eu acho interessante. Não sei quem vai ganhar. Eu tenho investimento aqui, não invisto hoje, não tenho investimento, sabe? Mas acho interessante. E esse é o ecossistema do Fernando Seabra, o ecossistema de inovação em si, composto por comunidade, startup. Eu comecei lá na Fiesp, eventos, e estou há 11 anos fazendo isso, só 12 anos vivendo esse meu ecossistema. Tá? Vocês já se deram conta que existe uma relação ecossistêmica entre o Ozempic, um remédio que foi feito para emagrecer, não, para diabetes, mas é usado. Qual é a relação ecossistêmica entre o Ozempic e concorrentes e a indústria aeronáutica? Relação ecossistêmica. Anderson. Espaço é uma delas, mas não podemos falar tão abertamente, tem um viés grosseiro. Relação de peso. As empresas americanas de aviação já estão só fazendo a conta de quanto irão economizar de combustível ano
com a diminuição do peso médio da população americana. Relação ecossistêmica. Conta da United Airlines espera economizar 100 milhões de dólares ano. Quem diria que um remédio que foi feito para diabetes, que as pessoas usam para emagrecer, vai fazer a companhia aérea ter mais lucro? E com mais lucro, vai gastar menos em manutenção. Um dia vai ter até mais espaço, whatever. Relação ecossistêmica. Vocês se deram conta que no nicho de vocês existe um Ozempic que vocês ainda não identificaram? Que talvez vocês não estão tendo o que eu ensino da visão ecossistêmica, porque quando vem aquele Ozempic e dá rasteira, a gente não levanta mais. E uma das 12 metodologias que eu criei, que é a que fecha a mandala da inovação, chama mapa de ecossistema, que vocês vão conhecer já já. Tá? Relação ecossistêmica entre o Ozempic, continuo no exemplo, e a indústria alimentícia. Aqui é mais óbvio. A indústria alimentícia iria perder cliente. O meu amigo aqui, Ribeiro, o Ribeiro já se deu conta. Veio a Nestlé, previu isso antes de sofrer, sabia que o Morgan Stanley só soltou a pesquisa falando famílias que usam Ozempic e correlatos vão ter uma diminuição de gasto em alimentação de 6 a 9%. E fez o quê? Nestlé cria nova marca voltada ao consumidor de medicamentos para emagrecimento. Bia, quer tirar foto aqui? Nestlé lança pizza e sanduíche para usuários de Ozempic, entenda a diferença. A gente já pode, então, ir para o nutricionista e pedir uma pizza a cada 3 horas. Essa era a piada, gente. A piada... Foda, né? Mas tudo bem, eu acho que eu estou muito feliz e tendo resultado fazendo o que eu faço. Né? Não caiu a ficha. Olha que sensacional. A Nestlé previu, em vez de perder mercado, foi lá e criou para o ICP, para o cliente que iria sair da base. Né? E pergunto, vocês estão se dando conta de quem está e como funciona o ecossistema de negócio de vocês? E para entender o ecossistema, essa relação tem 3 momentos. A gente tem que ver, entender, interagir. Ver, entender, interagir. Quem vê não necessariamente entende, quem entende não necessariamente interage. E eu criei uma metodologia que é dividida em 2 páginas. A primeira página é aqui, mapa do ecossistema by Fernando Seabra, visão sistêmica dos interlocutores. Aqui vocês vão escrever o projeto, a empresa de vocês. Em volta aqui, o microambiente. É quem vocês controlam, quem vocês têm acesso. O microambiente, cliente, concorrente, comunidade de recursos, distribuidores, fornecedores, colaboradores e acionistas. Fora, quem influencia, mas a gente não tem ingerência. O macroambiente, econômico, ético, sociocultural. Então, essas forças, as diretas e as indiretas, ou nos alavancam ou nos derrubam. E a gente tem que primeiro ver. Então, nesse mapa 1, a visão sistêmica dos interlocutores, a gente vê os interlocutores. A gente vai para o mapa 2. Aqui a gente vai ver, a gente vai para o mapa 2, que é mapa do ecossistema, engajamento com interlocutores. Aqui do lado esquerdo, a gente vai pôr as pessoas de interesse, influência de terceiros. Aqui a gente vai entender, para depois interagir. E vou mapear essas pessoas aqui no mapa de interlocutores, de acordo com o grau de influência do interlocutor e grau de interesse do interlocutor. Para saber quem que eu mantenho informado, mantenho satisfeito, mantenho envolvido, mantenho engajado. Que são coisas parecidas, mas distintas. E aqui eu dou dicas do que fazer em cada quadrante. E tem sujeito que está num quadrante, você tem que tomar só cuidado para não subir e migrar. E tem gente que você quer que migre de quadrante. Então lá, aqui é muito tempo. Eu quando ensino isso eu levo 3 horas, tá? Fazendo exercício. Rapidamente, hoje vocês vão aprender depois com o livro. Aqui a gente entende e aqui a gente interage. Eu apresentei hoje aqui uma das
12 metodologias fazem parte da Mandala, que é o best-seller. Tá bom? Apresentei ali o último aqui, ó. Mapa do ecossistema, que faz parte do elo 6, que é o elo do encontro. Pô, mas que encontro é esse, hein? O encontro da sua iniciativa, validada e bem pensada e desenvolvida, o encontro dela no ambiente onde você tem que viver. O encontro no seu ecossistema, para atender as necessidades de um seu cliente. Porque segundo o meu mestre Drucker, uma empresa não existe para a gente ter emprego e ter um lugar para ir segunda-feira. Uma empresa existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Tá? Esse é o livro que está lá no stand, aguardo lá vocês, a Mandala da Inovação. Para quem não me seguir ainda, me siga aqui no Fernando Seabra, por favor. E tem uma missão, vou pedir que todo mundo pegue agora, abra no Insta. Abra no Insta. Vocês vão só tirar uma foto no próximo slide e vão me marcar, vão postar e eu reposto só todo mundo. Vão marcar Fernando Seabra, empreendedor e Expo Empreendedor. E o slide é esse, ó. A minha filha morre de vergonha só quando eu mostro isso. Qual o motivo? Aqui do meu lado direito e esquerdo de vocês, é a primeira foto que eu fiz com inteligência artificial há 1 ano e meio atrás. Vocês veem só como a gente evoluiu exponencialmente. E o nome aqui só dessa foto é Como Inovar Sem Se Desumanizar. E é por isso que eu falo que o futuro da inovação é humano. E aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, eu e esses conhecedores do conhecimento humano espetaculares que estão compartilhando esse palco aqui comigo. Para quem não pegou, o próximo slide mostra novamente os perfis a serem repostados, por favor, Fernando Seabra e Expo Empreendedor. Eu faço vários eventos, um deles é a Maratona da Inovação, um evento onde as pessoas ficam comigo numa sala 8 horas, eu ensino 3 das 12 metodologias da Mandala para apresentar a imersão. Essa aqui foi a última versão. O desafio a gente entra de cara. A forma nova de resolver um problema é uma inovação. Fecharam um contrato de 30 milhões de dólares com isso. Essa é a maratona. Guto, vem me filmar aqui que a gente combinou. Só vou fazer uma filmagem com o meu social media aqui. Valeu! Não acabei ainda. Não acabei, já vou acabar. Mais 32 minutos, juro. Não acabei, pô. Só estou fazendo uma filmagem. Né? Mas já viram que com o meu graças a Deus eu não vou cantar, não vou precisar disso para viver. Pelo amor de Deus. Quem quiser um dia conhecer mais a maratona, peço que entrem aqui nesse QR Code. Peço, por favor, para entrar agora só todo mundo. Tá? No grupo para a gente dar informações em algum momento sobre a Maratona da Inovação, a próxima edição que eu faço no Alphaville aqui em São Paulo. Né? Gente, eu queria falar o seguinte, vou acabar com uma frase minha, que se chama A Jornada da Verdade. Tá? A vontade tem que ser só tamanha, a fome de vencer só tão grande, a sua coragem só tão presente, que você, Natália, só se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. Porque se a gente se prepara, se a gente valida, se a gente vive inovação contínua, se a gente sabe o que é a Mandala da Inovação e faz isso ser parte da nossa vida e dos nossos negócios, eu vou jogar vocês lá no abismo que sempre vai ter uma rede para segurar vocês. Obrigado.